Desejar que os outros morram, se deem mal, bem feito, regozijar com o sofrimento dos outros, Schadenfreude, né? Por que isso no budismo? Não é no budismo. O budismo entende a realidade. E o budismo diz: se você não quer sofrer, você treina a sua mente para não pensar dessa forma. Mas como é isso? Quem quiser receber os cartões, por favor, envie seu endereço para esse e-mail aqui. Quem quiser ajudar de alguma forma, contribuir para o envio dos cartões ou de alguma forma para manutenção dessas atividades desse canal e também do meu site tzal.org. Os endereços para contribuição estão aqui, pode fazer por depósito em banco ou pelo PayPal ou PagSeguro. Se vocês veem algum valor no que eu estou fazendo aqui, por favor, convide as pessoas a assinar o canal e também a curtir os vídeos e espalhar pelas redes sociais. Obrigado. A gente tem, né, descritas no budismo, a gente tem um conjunto de 5 não virtudes, né, que é não matar, não roubar, conduta sexual indevida, não mentir e não consumir intoxicantes ou não ficar intoxicado. Então, essa, né, o Panchasila, esse é o mais comum. Mas a gente também tem um conjunto de 10 votos. E o conjunto de 10 votos é não matar, não roubar, conduta sexual indevida. Aí tem 4 de falas. Em vez de ser só não mentir, fala rude, não mentir, não falar rudemente, não mentir, não difamar, né, não causar, falar de uma forma que vai causar má vontade entre as pessoas e não falar inutilmente, né? Isso é o mais difícil de cumprir. E daí tem 3 ações de mente. Então, também algumas vezes as pessoas perguntam, mas nesse conjunto de 10, onde é que está o voto de se abster de intoxicantes ou de não se intoxicar? Então, tem a ver com a fala inútil, tem a ver com as emoções inúteis, né? E daí os 3 votos de mente são não ter má vontade ou não pensar mal dos outros, não cobiçar e não manter visões errôneas. Por exemplo, a ideia de que matar pode ser bom e assim por diante. A gente pode falar dessas outras ações de mente, mas a ação de mente que a gente vai falar hoje diz respeito a se pensar mal, ou matar em pensamento, ou ficar feliz quando alguém se dá mal, né? Então, quando a gente diz bem feito que ele se deu mal, regozija na vingança do outro, tá assistindo um filme, não precisa nem ser uma pessoa que existe de verdade, pode ser um personagem, né? Então a nossa mente ela se coloca numa situação em que nós quebramos o nosso voto, se nós temos o voto de Bodhisattva, isso é uma quebra do voto de Bodhisattva, mas também é uma quebra desse voto de Patimoksha, que é de não pensar mal dos outros, não desejar o mal para os outros, né? Isso naturalmente vai nos fazer sofrer na mesma medida em que nós regozijamos com o sofrimento, ou seja, é parelho, né, com o sofrimento da pessoa que a gente está ficando feliz de ver a pessoa sofrer. Então, por exemplo, um exemplo, né, uma pessoa perguntou também se o Buda lembrava de vidas passadas. A literatura budista está cheia de exemplos de vidas passadas do Buda, e um dos exemplos é que ele tem uma dor de cabeça, né? E ele comenta pro Ananda, ou pro atendente dele, eu não sei quem é que estava com ele naquele momento, e ele fala que está com dor de cabeça. Daí o Ananda, honrado dos mundos, né, abençoado. O que será que aconteceu para, né, ter essa manifestação kármica ainda num Buda que é totalmente iluminado, mas ele ainda tem os karmas residuais das ações que ele praticou, enquanto ele tem um corpo, né? Ele tem os karmas residuais das ações que ele praticou em vidas passadas, né? Então, enquanto ele tem um corpo condicionado, vamos dizer assim. Porque também essa discussão a gente pode ter sobre o que acontece quando o Buda se ilumina, né? Então, que tipo de corpo ele tem? Então a gente vai falar dos 3 kayas, etc. Mas no caso de um corpo que é causado por tem causas e condições, as causas e condições seguem agindo, então mesmo que ele não crie karma mais, o karma que ele já criou, ele sofre. E ele diz que ele tem essa dor de cabeça porque ele já purificou bastante, né, as causas e condições para um renascimento no inferno. Então, ele renasceria no inferno se tivesse mais causas, outras causas e condições coadjuvantes. Mas como ele já estava muito bem, assim, né, com o mérito de um Buda, daí ele só teve uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça
foi causada, aquela em específico, né? O Buda tinha uma capacidade sublime de saber as causas e consequências de cada uma das coisas, não só dele, mas dos outros também. Então, ele sabia que uma vez ele tinha visto pescadores conseguir pegar um peixe, né? Ou dois peixes, ou três peixes, alguma coisa assim. Tem toda uma história no Sutra que até os peixes tinham renascido e estavam na sangue, estava tudo conectado ali, né? Mas o Buda era um menino nessa vida, e daí ele viu os peixes se debatendo, e ele achou engraçado, ele gostou de ver aquilo, ele ficou feliz com a captura dos peixes, ele regozijou com aquilo. Ele iria para o inferno por isso. Como ele era o Buda, já tem muito mérito, ele só teve uma dor de cabeça muito forte por não sei quanto tempo. Então, cuidado, né? A gente tem que ter quando. Outro dia a professora estava falando que a gente vê os políticos, né? Agora, por exemplo, uma pessoa muito próxima do Trump, outra pessoa muito próxima do Mike Pence ficaram doentes. Aí a pessoa, podia, né? Esses caras são tão vilões, eles fazem tanta atrapalhada, eles estão causando tanto sofrimento por aí. Bem que eles podiam, né? Um, contrair assim uma doença, assim, e daí a gente deseja para os outros que os outros contraiam a doença. E daí vão provar do remédio deles, que eles estão fazendo bobagem, vão saber como é que é, ou talvez a gente fique pensando assim, ah, por que que não, por que que a facada não matou? Né? Se a gente pensa dessa forma, a gente está violando um voto budista essencial. Então a pessoa pode pensar assim, ah, mas não há circunstâncias em que matar é, é necessário? Sim, há circunstâncias, mas a gente a gente não está nesse ponto aí. Talvez a gente esteja nesse ponto se a gente tem que cuidar das pulgas do nosso bicho de estimação, ou tirar um verme, alguma coisa assim, né? Porque a gente sabe que vai salvar a vida, porque o ser, obviamente, está criando. Mas no caso de um ser humano, a gente não sabe, se a gente não tem essa visão do Buda de saber as causas e condições e de saber que o que aquele ser está fazendo é realmente negativo, né? Isso ainda está aberto para discussão. Então a gente não pode desejar o mal na incerteza, né? Desejar o mal do outro, assim, só porque a nossa opinião é de que ele é muito malvado, muito ruim, muito prejudicial. Isso vai ser pior para nós, né? Então, de qualquer forma, se a gente fosse cometer uma ação, tivesse a capacidade de saber causas e condições, e a gente fosse lá, assim, se livrar de um ser terrível que está causando muito sofrimento, e daí a gente vai liberar ele, porque a gente tem a capacidade de levar o ser para uma terra pura. Nesse caso, é que nem um cirurgião. O cirurgião, ele não está assim, ah, esse tumor terrível, né? É prático, né? Ele vai lá, ele corta, toma cuidado com o tecido ao redor. Ele está cuidando da pessoa, ele não está com raiva do tumor, né? Ele não está com raiva do órgão que está doente. Ele tá com uma noção de cuidado, né? Então, se for necessário cometer uma ação impactante, talvez falar rudemente, né? Dizer um não muito que possa fazer uma pessoa sofrer, né? Tem um exemplo clássico é assim, às vezes a gente tem que puxar uma criança, tá no meio da rua, né? Então a criança não entende, mas o carro tá quase pegando ali, então dá um puxão, assim, né? Aí a criança chora. Então você está cometendo uma não virtude? Não, você está cometendo uma virtude, porque você não fez isso com o objetivo de assustar e machucar a criança. Você fez isso com o objetivo de salvar a vida da criança, né? Isso é uma ação virtuosa, não é uma ação nem um pouco. Por mais que a criança não entenda o que está acontecendo e esteja chorando, essa é uma ação virtuosa, ok? Então, esse caso é compreensível, bem compreensível. Agora, se a gente tiver má vontade mental e daí agir de acordo com isso, então o karma é muito grande. O karma vai ser de acordo com a ação e de acordo com a nossa conexão com aquele sofrimento, né? Então a gente faz a conexão com o sofrimento e daí a gente vai sofrer. Então por que que a gente sofre? A gente sofre porque a gente não incluiu os outros de uma forma positiva, e quando os outros se deram mal, a gente disse bem feito, era isso mesmo que tinha que acontecer. E aí dentro disso tem filmes bem, né? Aí pega, sei lá, Desejo de Matar, daí estupra uma filha do cara, daí aqueles vilões que eles fazem uns vilões bem. É um filme dos anos 70, né? Com Charles Bronson. Eles fazem o filme, desenham o filme de forma que a pessoa assista aquilo e pense, é, tem que dar um tiro nesses caras, né? E a pessoa, e daí
isso é uma boa prática, porque é, a nossa tendência que o diretor está nos levando é de regozijar na vingança e ficar com a mente de vingança. E aí a gente vai testar a nossa. Se a gente tiver coragem de fazer essa prática, a gente vai testar a nossa prática e ver se a gente não vai entrar na mente de vingança, se a gente vai conseguir contemporizar que é apenas um filme, contemporizar que aqueles vilões. Os vilões dos filmes são muito mais preto e branco do que na realidade. Na realidade, as pessoas sempre têm uma pessoalidade ali atrás, né? Elas são muito menos caricaturais. Aí não é tão difícil de se conectar, né? Porque a gente vê a pessoa em outras circunstâncias e assim por diante. Embora também na vida cotidiana, se aparecer um vilão muito terrível, assim, aí a pessoa pode lembrar do Buda, pode lembrar das conexões, dessa interdependência e lembrar que é pior para ela, né? Ela não é poderosa porque ela se comete vingança ou regozija na vingança ou vê o outro se dando mal e fica feliz, né? Então, isso é uma coisa que é o que a gente chama de prática, né? Então, o que seria a prática? A prática seria aprender a olhar propriamente, aprender através da prática de meditação, as outras práticas que a gente faz. A gente vai observar a mente. Daí, depois de observar a mente, quando a gente vê que tem hábitos que não são, tipo, se a pessoa não tá nem aí para sofrer, ela gosta de sofrer, ela acha ok sofrer, daí não faz diferença para ela. Mas normalmente a gente não gosta, quando a gente se dá mal, a gente fica chateado. Então, se a gente não quer se dar mal, a gente não pensa mal dos outros, não age mal com os outros, não prejudica os outros. Então, esse é o truque, assim, né? A pessoa tem poder na mão dela. Então, quando ela estiver sofrendo, outra coisa que ela pode pensar é: ah, pois é, mas eu sou uma pessoa tão boazinha, mas será que se eu estou sofrendo é porque tem alguma causa? Então, isso libera a pessoa também de um sofrimento que seja, né, como, por exemplo, uma pessoa que acredita na aleatoriedade das coisas, ela vai dizer, não, o sofrimento acontece porque acontece. Então, a pessoa pensa, eu sou azarado, eu sou terrível. Não, eu criei as causas para esse sofrimento. Então, agora eu não regozijo porque eu estou sofrendo, porque eu não falo assim, bem feito para mim mesmo. Então, da mesma forma que eu não falo bem feito para mim mesmo, eu não vou falar bem feito para o outro, né? E não tem Schadenfreude, não tem nada desse tipo, assim, né? A pessoa não... Se a pessoa não é um jeca, né? Então tem essa coisa do o que é uma pessoa que a gente... uma área, né? Um ser nobre, né? Então, nesse elitismo budista, assim. O que é uma pessoa que a gente... Qual é o valor, né? O valor é o bilionário, o valor é aquele que, sei lá, o muito inteligente, aquele que descobre coisas, aquele que vence na vida. Esse é o valor? Não, o valor que a gente tem no Dharma é uma pessoa que dominou essas tendências, venceu esses senhores, venceu esses escravizadores da mente dela, de pensar mal nos outros, e aprendeu a ser uma pessoa sublime. Né? E é um área, um nobre. Né? Então, um nobre é uma pessoa. Se a pessoa quer subir na vida, ela não quer ser um jeca, ela não quer ser uma pessoa digna de crítica, digna de reprovação, ela quer ser uma pessoa louvada pelos outros, ela quer ser uma pessoa que se deu bem, ela quer ser bem-sucedido, vitorioso, que é o Buda Jina, né? Vitorioso. Se ela quer ser um vitorioso, ela vence as aflições mentais. E antes de vencer as aflições mentais, ela vai trabalhando com os hábitos. E antes de trabalhar com os hábitos, ela vai trabalhando com as ações e observando a mente dela. Então ela refreia as ações, observa a mente, refreia os hábitos, observa a mente, e enfim ela refreia ou elimina completamente as aflições mentais. E daí ela é um ser de valor, né? Um arhat, um ser valoroso. Um, no caso do caminho do Bodhisattva, um Bodhisattva. Recomendo, né? Se a pessoa quer. Eu falo essa coisa também do valor porque é muito comum a gente hoje em dia valorizar as pessoas por exemplo, sei lá, porque é um grande músico, porque é muito famoso, mas aqui a gente está pensando quem? Em Gyaltse Tokme, né? Gyaltse Tokme. A gente está pensando em quem? Está pensando no Shantideva. Em quem que a gente está pensando? Quem que são esses grandes seres, né? Então a gente pensa nos nossos professores também.
quando a gente fala assim, quando a gente pratica o Dharma para obter as qualidades dos professores, é esse tipo de qualidade que a gente está querendo desenvolver, a qualidade de não pensar mal dos outros, porque isso é um exemplo, isso é bom para nós, porque evita que a gente sofra desnecessariamente, ou de qualquer forma, e isso é bom como um exemplo para os outros também. Então, essa é a motivação do Bodhisattva, e é por isso que a gente pratica o Dharma, né? Então, vai acontecer, quando vai acontecer, o que vai acontecer? Vergonha. Vergonha significa saber que é errado, saber que a pessoa não é perfeita, é saber que a pessoa tem que melhorar, e saber que a pessoa tem que voltar atrás e tem que refazer os hábitos dela. E isso não interessa a idade da pessoa, isso não interessa onde a pessoa está no caminho, o que a pessoa está fazendo. Se a pessoa não fizer isso, ela vai só se dar mal. É só o que vai acontecer. Então, se ela não quer se dar mal, se ela quer ser esperta, se ela quer subir na vida, se ela quer ser vitoriosa, esses valores que a gente tem que mudar, e tem que mudar nessa direção. E daí a gente não regozija quando pensa que o Trump vai apertar a mão da pessoa certa para pegar o vírus certo e passar mal da forma certa. Não pensa assim. A tentação é grande, mas é por isso que a gente pratica, para ser seres sublimes, né? Então, passo a passo, né? Baby steps. Então, o grande Lama Kunzang fala sempre isso, né? O Michael, ele passo a passo. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjiote. Om Sochi Jamia Champene Jirasawa com Chato Zio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tenjiote. Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garju Anjo Jugu do Pegu Kuse Destintes em Darshinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungondo Pateno Muyengue com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjiote. Emergeção Pemerisu Je Pemetan Lati Kuse Zuruan Pemancho de Droma de Soji no Nibe Melunde do Jote. Nenjon Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basimpe Chambundan Kuse Jansen Tenjiote. Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abartir com seu tudo da poça só deve só tinge lá do sushi não se me beije chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd rum que loja som de loja alien sa som de papel do jusho som não guarda miral do sungele show